Eu sempre era o ímpar. Eu fico sozinha, eu sou ímpar. Olá! Bom Oi! dia, pessoal! É um Bom prazer estar aqui com dia! vocês de novo e hoje a gente vai ter uma convidada super especial na nossa live. E eu sou a Pamela Eu sou a Milene. e nós somos da Positivamente e estamos aqui para ajudar sempre vocês a se desenvolver, a se transformar. Então é muito legal poder estar aqui com vocês mais uma vez. Enquanto eu falo um pouquinho da história, você podia fixar o tema pra nós? Vou fixar. Antes disso, o pessoal tá entrando aí, né? Eu queria que você falasse o seu nome aqui pra gente e da onde que você tá assistindo a gente, pode ser? E aí, antes disso também, depois que vocês entrarem aí e colocar pra mim da onde vocês são, clica nesse aviãozinho aqui embaixo na tela de vocês e encaminha essa mensagem, essa live para o pessoal também assistir com a gente, porque o tema hoje é empoderamento feminino e a gente vai ter muita coisa para conversar aqui. Vou fixar o tema. A gente chama Carol? Vou esperar ela entrar, porque ela ainda não entrou. Ah. Carolzinha ainda não Estamos entrou. aguardando nossa convidada especial. Mas então, enquanto isso, vamos falar um pouquinho pra vocês. Pra quem está entrando pela primeira vez na nossa live, nós somos amigas há bastante tempo. Já queríamos trabalhar juntas há bastante tempo, mas há pouco tempo criamos a Positivamente e a gente tem trazido conteúdos de saúde mental pra vocês, né? Esses dias para trás a gente pediu um feedback de vocês sobre alguns temas e a gente reparou que tem muita mulher dando feedback. E nesse momento a mulher passando por provações, né? Precisando provar seus poderes nesse momento. E aí a gente conversou com a Carol, que é a TO lá de São Paulo, nossa E amiga, quem acabou de chegou entrar. aqui com a gente? Bom dia, Carol! Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Friozinho em São Paulo? Oi? Tá friozinho em São Paulo? Tá tranquilo. Eu acho que nos primeiros horários, 7, 8 horas, tá mais friozinho, mas agora começa a esquentar. Aqui tá sol já. Aqui tá bem gostoso, na verdade. Mas, Carol, Ai, é um prazer poder ter você aqui com a gente, viu? Obrigada por ter aceitado esse convite. E a gente queria muito falar de empoderamento feminino por conta dos retornos que que a gente está tendo, na verdade, da nossa Positivamente, né? Bom uhum. dia, Sil! Que bom te ver aqui! Tudo bem, Cia? Meninas, eu que agradeço. Eu acho que é um espaço de muita potência e a gente tem muito para construir, né? Eu acho que esse momento de apoio, né? E eu agradeço imensamente o convite. Legal. Ô, Carol, a gente acabou falando um pouquinho já da nossa história, da Positivamente, enquanto a gente fixava o tema e aguardava você entrar. Fala um pouquinho da sua história também pra gente, de como surgiu até essa questão de trabalhar esse empoderamento feminino na sua história. Vamos lá, então. Também sou terapeuta ocupacional, né? De longa data. Eu conheci, né, a Milene, a Pamela, num curso, né? Para dizer para vocês que parece que a gente se conhece há muito tempo, mas a gente se conhece há pouco tempo. Mas a questão da empatia, né, da proximidade, traz essa sensação, né? E aí, em meio a muitas conversas com uma amiga também, né? A gente resolveu que precisava fazer alguma coisa diferente, né? Essa minha amiga, ela chama Stefânia. Nós temos aí mais de 10 anos de amizade. E aí chegou o momento que as nossas carreiras começaram a tomar um outro sentido, a nossa vida também. A gente passou um período juntas, né? O período da graduação. E durante esse momento a gente começou a perceber que algo nas histórias era muito comum. E começou a despertar esse interesse, né? Do apoio, da proximidade, para dizer que a nossa história foi bem bacana, mas que nós tivemos algumas dificuldades aí ao longo da vida. E percebemos que nem sempre aquele que a gente procura para ser cuidado, né? Procura o apoio, vai nos acolher. E aí foi durante a graduação, né, que eu tive um momento muito, muito difícil. Ela me apoiou. E aí, desde então, ela é uma das figuras que sempre me apoia. E aí, esse ano, a gente resolveu pôr em prática um projeto que a gente tinha descoberto há um tempo atrás, há um ano atrás, quando a gente encontrou esse livro aqui, ó. Não sei se todo mundo conhece. Tá Eu dando não para ver? conheço. Também não.
Nunca Que leu? legal. Bem bacana, né? Quem tem medo do feminismo negro, da Djamila Ribeiro. Então a gente encontrou esse livro numa livraria sem querer e a gente começou a ler juntas, assim. Então, ao mesmo tempo, discutindo um pouco esse processo, e a gente descobriu que precisava ter um olhar mais ampliado e que a minha história casava muito com alguns aspectos abordados no livro, né? Então, a Djamila ela é uma autora negra, né? Cientista social, teve toda uma trajetória nesse processo, né, com relação ao racismo, ao preconceito, que foi o que eu acabei enfrentando aí nesse período de 10 anos, e a Stefania acabou me acompanhando e me apoiando. Então, a gente vem com essa ideia de lançar, né, Duas Amigas e o Livro e o que mudou a nossa vida. E aí, as duas atuando na saúde mental, em períodos diferentes, e aí esse ano a gente resolveu que queria cuidar de mulheres, né, empoderar mulheres, e foi aí que surgiu a questão de trabalhar com esse tema, né? De como ajudar, de como poder ajudar mulheres que estão sofrendo e como poder empoderar esses tipos de mulheres que não conseguem minimamente romper, né, com questões estruturais. E é isso. Muito legal. E a Carol vai falando, eu vou me arrepiando aqui, né? Porque bate muito na minha história e da Mi, né? Com outro contexto, é claro. Mas como é bacana a gente juntar forças, né? E contar com o apoio de pessoas que querem também participar dessa transformação junto com a gente. Porque a gente fez uma live semana retrasada, acho que foi semana retrasada, e a gente falou muito dessa importância de você ter pessoas do seu lado, de você ter com quem contar, né? Pessoas que podem despertar o seu melhor e o quanto isso nos empodera como pessoas, né? Então é muito importante, e eu e a Milene também, para quem não conhece a gente, que está chegando aí agora, nós somos amigas de faculdade, de graduação, né? Eu vim de Minas, e a Milene foi a minha primeira amiga aqui em São José dos Campos, e estamos aí nessa trajetória, foi minha madrinha de casamento. Então, quando a Ó, Carol vem contando, é muito legal. Quando a Carol... E quando a Carol vem compartilhar com a gente essa experiência dela de também ter conversado com essa amiga dela, falado dessas questões do feminismo, e aí eu falei, Mi, vamos chamar a Carol para um bate-papo aqui, porque é um tema super legal e que encaixa muito bem no contexto que a gente está vivenciando hoje, com toda essa questão aí de isolamento social, mulherada toda em casa e tendo que dar conta de mil e uma coisas diferentes, né? Então é muito legal. Obrigada de novo, viu, Carol? eu que agradeço, eu que agradeço. E aí, nesse contexto, né, que nós lançamos na semana passada, nesse novo projeto, né, porque virou um projeto. Nós criamos uma página que chama Agora que São Elas 2020, né, para lançar o projeto como Mulheres que Cuidam de Mulheres. Então, a gente convidou mais duas amigas, né, com categorias diferentes de área de atuação, para propor cuidados, né? Então, sou eu e a Estefânia, terapeutas ocupacionais, tem a Edivânia, que é assistente social, e a Laís, que é fisioterapeuta pélvica e terapeuta sexual. Então, a gente montou um projeto de cuidado, né? Então, o que eram duas amigas e o livro virou um projeto muito maior e muito mais amplo, né? Para trabalhar os aspectos mesmo do cuidado, da saúde, da questão da saúde da mulher. Então, acho que as coisas estão caminhando assim muito rápido e tem sido muito bacana. Então, eu que agradeço também a disponibilidade do espaço, né? E vamos lá, vamos conversar, vamos discutir aí um pouco e desmistificar algumas coisas. Carol, o nosso público da Positivamente, a gente está há uns 2 meses, mais ou menos, né, na atividade aqui com ele. E o nosso público, a maioria é mulher, né? Então a gente fez um balanço aqui que a maioria das pessoas que seguem a gente, que compartilham as experiências com a gente pediu um retorno recentemente do que elas estão precisando escutar da gente, no que a gente pode ajudar. E muitas coisas assim vieram a calhar nessa questão do papel da mulher dentro de casa, né? Então, Uhum. assim, como ser mãe, mulher, dona do próprio nariz, esposa, provedora. E assim, a mulherada tá ficando alucinada, porque às vezes sobrecarrega mais um papel do que o outro, né?
Sim, sim. Gente, a gente estava pensando o seguinte, até por isso também uma escolha do tema. Esse momento tá difícil para todo mundo, né? Não tem muito alguém que se salve, não. Mas a maioria da nossa população é mulher e mais da metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, né? Sim. Então você não imagina o tanto de mulher nesse momento que está tendo que conciliar tudo com essa pressão extrema que a gente está vivendo, né, Carol? Então cuidar de todo mundo nesse momento é importante, mas cuidar das mulheres talvez um pouco mais, até porque elas estando bem cuidadas, as pessoas com quem elas cuidam também estarão, né? Geralmente a Exatamente. mulher ela é cuidadora de alguém também, né? Então a gente cuida de uma mulher, a gente cuida de todo mundo que está em torno dela. A gente fala muito que a mulher é o esteio da casa, né? A estrutura da casa. E como é difícil ver uma mulher desestruturada, né? Porque às vezes ela é até rotulada. A doida, ou a que tá surtando, Aquela ali não dá aquela não dá conta. conta. Você sempre fez isso, por que que agora você não faz mais? Né? E a gente tem que saber, a gente vai lidando com essas. Acho que até um tipo de. Como é que a gente fala, Mi? Tipo de um abuso indireto, sabe? Um Sim, sim. passivo-agressivo que chega Sim, assim na E não gente. deixa de ser uma tortura Sim, psicológica, né? Como é que exato, funcionou o exato. psicológico mediante todo esse bombardeio, né, Carol? Exato. E são as violências, né? Veladas ou diretamente, elas acontecem, né? O que a gente precisa tomar muito cuidado hoje é que algumas coisas são culturais e estruturais, e o quanto que a gente reproduz isso, né? Então, a reprodução de determinados comportamentos, em algum momento, né, vai desorganizar todo o cotidiano, né? Vai fazer com que o outro adoeça, né? E às vezes essa violência ela é praticada não só por homens, mas também por mulheres, né? E aí, se a gente pegar ali a nossa trajetória, né, desde o momento que a gente é criança até a fase adulta, a gente vem sofrendo esses rótulos, né? Vai lá Sim. na brincadeira, né, gente? Por que que menino pode brincar de bola e menina não pode? Tem uma teoria para isso, né? Mas é descabível, porque você começa a perceber que os reforçadores do machismo acontecem na infância, né? Então você vai projetando todos esses aspectos ali desde a infância, desde o processo da formação de personalidade, e aí você quer que ele seja um adulto que não, vamos falar sobre igualdade de gênero? Não vai falar, né? E vai reproduzir sim esse comportamento que muitas vezes, né, chega até instâncias muito mais graves, que é o feminicídio. Então, eu acho que a nossa conversa ela se pauta desde o momento lá da infância, né? O que que eu percebi, o que que aconteceu na minha trajetória, né? Se a gente fizer uma enquete aqui, né, pensando que o meu público também é um público mais feminino, a gente pode perceber que as dificuldades são as mesmas, né, desde lá da infância. Então, você precisa brincar de mulher, de boneca, ser mulher, dona da casa, gerenciar esses aspectos, né? Todas as brincadeiras oferecidas para as meninas são relacionadas ao cuidado. Então, desde lá da infância, né, esse aspecto ele vem esse acontecendo. negócio, depois eu vou dividir com vocês aí. Ah, Você precisa brincar de fazer comidinha, você precisa organizar a casinha, tudo no diminutivo para que a gente seja delicada, tímida, né, recatada. E aí, a partir do momento que a menina, né, na infância, começa a demonstrar interesse por outros tipos de brincadeira, ela é taxada. Não brinca com isso, menina, é brincadeira de menino. Você não pode subir na árvore, você não pode brincar de carrinho, você não pode brincar de bola, né? Se a gente for levantar isso, muitas mulheres aqui que estão nos assistindo hoje sofreram isso, né? De ter interesse por determinadas brincadeiras e atividades e não poder fazer, né? Então é uma questão cultural, né? E não é que o outro está fazendo por maldade na infância. É porque o machismo ele é uma questão transcultural aí de muitos anos que até hoje a gente precisa ficar enfrentando no sentido de tentar um diálogo mais aberto, mas que ainda é muito difícil, né? Porque as pessoas acreditam que o feminismo é o contrário do machismo. E não é, e não é. Né? Então, acho que hoje o nosso assunto, o nosso papo aqui, a nossa conversa, é desmistificar esse contexto, né? De que não é o contrário, né? O machismo é aquela coisa da virilidade, da violência, né? De ser a última palavra, né? E o feminismo não, ele luta por igualdade de gênero, né? Que tanto o menino quanto a menina, né? Vamos pensar lá na infância, eles precisam ser iguais. Quantas vezes também, né? Alguns homens foram tolhidos, né? Não chorem, engole o choro. Você, homem, não pode chorar. Você Uhum. não pode brincar de casinha. Você não pode brincar com a sua irmã, não sei. Você não pode brincar com as meninas. Você tem que ficar com os meninos, né? Então, eu acho que as coisas são muito mais anteriores, muito mais.
Tá bem nos primórdios, né? E aí, quando você fala assim, que eu dei risada agora há pouco, eu lembrei de uma situação da filha de uma amiga minha, ela estava fazendo um aninho. Eu lembro que a gente tinha ido no aniversário dela e ela ganhou um monte de coisas, né? Um monte de coisas. Mas acredite, o que ela ficou mais feliz com um aninho? Uma vassourinha. Uma vassourinha. E aí todo mundo assim, aí começou um bafafá no aniversário, né? Do tipo, ué, mas olha aí, mulher desde pequenininha já pega numa vassoura. Ai, olha o que fica feliz, é uma vassoura. Então, assim, o que as pessoas precisavam desmistificar nessa hora da infância e de mostrar para essa criança que ela pode fazer o que ela quiser, não necessariamente só pegar uma vassoura para achar que é o melhor presente do mundo, as pessoas davam risada. E eu acho que isso acaba reforçando essa questão cultural que a gente vai brigar lá na nossa fase adulta, muitas vezes. Porque tudo que a gente faz na nossa infância reflete lá na frente. A gente colhe muito frutos disso, né? Sim, sim, exatamente. E não fica só aí, né? E aí a gente vai fazendo uma trajetória aí por todo o contexto, né? Então, vai para a fase ali da adolescência, né? Em algum momento da infância você demonstra interesse pelo corpo, descoberta do prazer, o menino ele pode, né? A menina não pode. Olha lá que vergonha, não é para fazer isso, né? E aí ela vai começando a crescer e o menino também, se a gente pegar dois adolescentes da mesma idade, o que ele pode e o que ela não pode. Ele pode sim ter vários relacionamentos, sair com várias garotas, ter interesse. A menina não. Ela precisa ficar em casa, limpando, ajudando, né? E aí isso vai reforçando um pouco os aspectos, né? Da banalização também desse contexto todo. E aí é interessante porque as coisas vão tomando uma outra proporção, né? Se a gente fazer uma comparação da década de 90 para atual, né? Em termos de adolescência, é muito diferente, mas não muda muita coisa, né? Muda o cenário, né? Mas a história ainda se repete, né? Então, menina não pode usar roupa curta, olha lá, tá descendo no chão, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, olha lá. A questão do julgamento, ela é muito presente, né? E isso vai perpetuando, né? Então, aí começam a criar os estereótipos, né? Você nasceu, cresceu, e vai ser mulher para casar, ter filhos, constituir família e cuidar do lar. E quando você rompe com isso, o quanto que você é julgada? Porque tem os processos de julgamento, né? Casou, quando é que você vai ter filho? Né? Muitas pessoas que se casam têm essa cobrança, né? Quando é que vem o primeiro bebê? Aí você faz a fala, não, neste momento eu tenho outros interesses, estou investindo na minha carreira, estou investindo nisso. Ou não quero ser mãe, não me vejo nesse papel. Você vai ficar velha, daqui a pouco você não vai conseguir ter filho. Exatamente. Né? Direto. Exatamente. E isso também é machismo, também é preconceito, né? E eu acho que as coisas vão muito mais além, né, de todo esse contexto, né? Que o homem também sofre, né? Então, o feminismo é olhar para os dois lados, olhar para a questão do gênero, né? Porque o homem precisa ser provedor, ele precisa ter 2, 3 empregos, ele precisa sustentar a família, né? Ele precisa assumir isso, ele não pode adoecer, ele não pode acessar equipamentos de saúde, né? Então, eu acho que chegou o momento da gente promover essa discussão, né? Quebrar as barreiras aí e pensar que o feminismo é esse contraponto, é igualdade de gênero, não é um contra o outro, não é confronto, né? Porque muitas vezes a gente entende, tá confrontando. Quantas vezes eu já ouvi de mulheres, acho um absurdo esse negócio de feminismo, acho um absurdo. Peraí, né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado. O que tá difícil para você entender nesse contexto? Porque acredito que muitas vezes, quando vem essa fala, né, é porque tem uma questão de desconhecimento, não teve acesso, né? E a gente também não pode ficar no julgamento, né? Porque às vezes acontece. Olha lá, tá julgando, não sei o quê. Não, acolhe essa outra pessoa, né? Tenta escutar o que ela tá trazendo para você e construir de uma outra forma. Porque o que eu tenho visto também, meninas, só para eu concluir aqui. Eu sou super feminista, engajada, né? Não sei o que, não sei o que. Aí a outra pessoa faz e fala, eu também sou. E sempre vai ter uma pessoa que pensa diferente. O outro quer fazer o quê? Empurrar, né, a teoria para ela. Gente, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Você precisa minimamente sinalizar com cautela e respeito, porque quando eu empurro para o outro, eu estou desrespeitando. Eu quero que ele assuma a minha verdade como única e a minha fala é sempre final. Isso é violência.
Isso Uhum. também é violência, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E outra coisa também que tem acontecido e que eu tenho visto é que as pessoas ficam fazendo a fala do politicamente correto, né? Ah, precisa ser politicamente correto. A gente precisa tomar cuidado também, né? Porque aí a gente vai criando estereótipos, banalizando assuntos que são sérios, e fazendo chacota, né? Fazendo piada, e aí acaba o quê? Enfraquecendo todo um processo, toda Uhum. uma história. Antes da gente começar, Carol, estava comentando com a Pamela. Eu acho que, em geral, a confusão vem das pessoas confundirem o feminismo com o femismo, né? O Uhum, feminismo luta pela igualdade, né? É só uhum, o que a gente quer, igualdade, nem mais nem menos, né? Inclusive que os homens também têm o direito de ser fracos de vez em quando, Uhum. assim como todo qualquer ser humano, né? uhum. E o feminismo é que luta pela soberania, né? Ele é que acha que a mulher tem que estar acima. E a gente, na verdade, a grande maioria das pessoas que dão a cara a tapa e que querem discutir esse assunto, a gente prega pela igualdade, não pela soberania, né? Então as pessoas acham que tem já uma confusão cultural disso, de entender o feminismo como se o feminismo quisesse superar o machismo, né? Agora quem manda são as mulheres e a gente vai inverter a situação. Não é bem isso que a gente quer, né? Não é bem isso que a gente prega. Então, as pessoas precisam entender melhor mesmo, né? É um assunto importantíssimo para a gente conseguir mudar o mecanismo de funcionamento da nossa sociedade e as pessoas precisam começar a se aprimorar em relação a isso, né? E eu ainda fico Sim, pensando além, assim, sabe, Carol? Porque, assim, se a gente fala do machismo e do feminismo, se a gente igualar essas duas partes, a gente fala de quê? De cooperativismo, né? De equilíbrio, né? De ajuda mútua, né? Por que que eu falo, por que que homem falar dos sentimentos faz com que ele seja mais vulnerável ou mais fraco? E por que que a mulher tem que chorar toda hora e ela é coitadinha, né? Eu acho que, assim, homem pode ajudar a mulher da forma que ela precisa, assim como a mulher também precisa ajudar o homem da forma que ele necessita. E eu Uhum. acho que essa troca, quando a gente equilibrar de verdade o machismo e o feminismo, eu acho que a gente vai estar numa sociedade muito mais Igualitária, saudável, saudável mesmo, sabe, de se viver. e isso que você uhum, fala, rapidinho, só, Carol, só para complementar. Isso que ela claro, fala claro. tem a ver com coisas internas, né? Porque a gente tem que equilibrar dentro da gente o feminino e masculino, né? Sim. Ânima e ânimos, a gente tem os dois dentro da gente, né? E tem gente que nega dentro de si o seu lado feminino ou o seu lado masculino, né? E na verdade a gente é o complemento dos dois. E quanto mais saudável for esse complemento, mais saudável é o meu relacionamento com o outro, né? Então, Exatamente. a gente tem que igualar coisas externas, claro, tem muita coisa aí para tentar igualar, mas dentro da gente equilibrar isso, né? Para a gente poder ser o complemento dos dois, de fato, Uhum. né? Exatamente, exatamente. E aí que vem o processo do empoderamento, né? O que que é o Isso. empoderamento, né? O que a gente pensa como empoderamento? Ela vem de um processo de uma liderança feminina, né? Lutando para promover essa igualdade de gênero, né? E por isso que as pessoas têm muito medo. Quando a gente começa a nomear determinadas situações, né? As pessoas começam a ficar com medo, porque elas não conhecem, elas desconhecem, né? E aí, para a gente pensar que é isso, eu não preciso ficar indo para o confronto e para o embate, né? Não preciso ir para a guerra para falar sobre isso. Não preciso. Eu posso promover um diálogo saudável e pensar em estratégias que seja de construção e de apoio, né? E hoje, assim, o que eu vejo, né? Que tem um contexto muito banalizado de determinadas situações, as pessoas estão adoecidas, né? Então cai-se no senso comum, né? Cai no senso comum e aí eu acabo, por algum momento, comprando a ideia daquele que está trazendo, né? Que é ruim o feminismo, que é ruim a igualdade. Gente, né? Muitas mulheres, elas assumem hoje cargos dentro de empresas e elas ganham muito abaixo de homens. Isso ainda acontece. Ah, não, olha lá, ela tem a mesma formação, não, ela foi. Não, gente, isso ainda acontece, né? Só que ainda tá velado, tá mascarado, as coisas ficam no limbo, muitas vezes, né? E a mulher, às vezes, assume diversas e diversas categorias e cargos e atividades, né? Foi o que vocês falaram ontem, né? No vídeo de vocês. Eu escolho lavar a louça ou fazer a aula de zumba,
Sim. né? Porque eu cheguei, trabalhei, tô cansada, eu ainda tenho que assumir as atividades domésticas. Se eu tenho filhos, eu tenho que assumir ainda a atividade do Uhum. cuidado. Então, eu tô com 3 atividades. Enquanto muitas vezes o homem ele tá no processo ainda do provedor, de trazer o dinheiro só com o trabalho. Então, de 3 para 1, isso está desigual, né? Então, eu acho que a gente precisa, às vezes, começar a se sensibilizar de uma outra forma, né? Pensar em outras estratégias, né? E é cansativo, sim, ficar falando sobre isso. Eu canso. Tem hora que eu Óbvio. falo, eu não quero mais ficar falando sobre isso, eu vou ficar aqui na inércia e tá tudo bem. Só que chega a ser tão grotesco, tão violento, que você fala, não, preciso sair, fazer alguma coisa, falar alguma Mesmo não coisa. dura muito tempo. E como a gente entra no automático, né, com isso, Carol, a gente estava conversando também antes da gente entrar aqui com vocês, que mesmo a gente escolhendo o que é importante para a gente naquele momento como autocuidado, o quanto a gente fica questionando aqui, dizendo, mas será que é mesmo? Tudo bem eu deixar a louça ali para fazer uma aula de zumba? Porque, nossa, mas a louça tá ali, gente, preciso lavar, daqui a pouco não vou ter espaço para cozinhar. Exato. E a gente mesmo se depara com esse questionamento e essa. Parece que é uma coisa meio que emperrada. Por isso que eu acho que às vezes a gente cansa também. Eu também canso. Eu divido isso com você, Carol. Ai, que saco, mas eu vou ter que falar o porquê que eu vou ter que escolher a Zuma e não a louça. Ai, que chato, né? Exato. E aí, o que acontece? A gente começa a se sentir culpada. A Sim. gente se culpa. Ah, eu devia ter ido no supermercado, devia ter lavado a louça, ah, eu não fiz. E fiquei aqui sentada e dormi sentada. E tirei para dormir, tirei para fazer isso, tirei para fazer uma unha, tirei para cuidar de mim, tirei para ler um livro. A gente começa a se sentir culpadas, né? E também, assim como muitos homens se sentem culpados, né? Porque às vezes a gente está falando mais para o público feminino, porque é uma coisa que acontece, mas se a gente for falar numa questão de igualdade, né? Oi, Renata. Renata entrou falando oi. Oiê! Bem-vinda. Nossa, A que gente precisa saudade. Tem um monte de entender gente que se conhece aqui. Muito legal. né? E a gente precisa entender que a gente pode dividir, né? E que não precisa sentir culpa. Se eu não dei conta de fazer isso hoje, não dei conta e tudo bem, né? E amanhã eu dou conta e amanhã eu faço. Eu acho que a gente precisa romper um pouco com esse processo, né? Da culpa. Às vezes a gente acorda atrasada. Por quê? Porque o dia anterior foi muito cansativo e a gente se sente culpada porque vai chegar atrasada, porque fez isso. Porque... Calma, né? Aconteceu e tudo bem. Vamos seguir daqui por diante, né? E a gente põe um peso, né, Carol, muito grande, que aí, ao invés da gente ter a culpa só por um negócio, essa culpa vai arrastando em outras coisas que a gente vai fazendo ao longo do nosso dia, da nossa rotina. E às vezes a gente nem Exato. sabe por que está tão pesado, mas às vezes ali a origem é por se culpar de não fazer aquilo que eu precisava fazer naquele momento, né? Culpa acumulativa. Exatamente. Acumulativa, bem acumulativa. Mas olha, esse negócio da culpa é importante, né? Porque, claro, sentir culpa por qualquer que seja o motivo mexe demais com a gente, né? Mas a mulher tem uma tendência maior a se culpar, né? E isso a gente percebe em qualquer mulher que a gente bater um papo, a gente vê que talvez ela vá trazer alguma culpa por algo que ela deveria ter feito, Uhum. né? E isso também cultural, né? Assim, a gente Sim, acha que a gente, eu detesto até essa palavra, afazeres, né? A gente acha que certos afazeres são nossa obrigação culturalmente falando, e aí quando a gente tenta romper com isso, vem essa culpa, né? Mas a gente precisa, Carol, falar disso, por mais cansativo que possa ser, porque historicamente falando, faz muito pouquinho tempo que as coisas começaram a mudar para nós, Uhum. né? Até sim. 2002, por exemplo, na Constituição, a gente ainda tinha deveres conjugais para com o marido, né? Exatamente. Exatamente. Isso, e na Constituição não chamava não incluía a mulher de uma forma tão nítida, chamava as pessoas de homem, como se o homem englobasse todo mundo. Em 2002 mudou para pessoas, virou pessoas, né? E aí, de fato, me sinto englobada nas Nossa, pessoas, nunca né? pensei nisso. Olha pra você ver. Gente, que coisa. Exatamente. A mulher era bem clara, né, gente? A gente tinha deveres maritais, fala sério, estupro conjugal não existia, né? Não A era mulher ela considerado tinha violência. deveres. Hoje não, hoje a gente já fala de estupro marital, né? Então eu acho que, Exatamente. claro, foi uma evolução, mas historicamente é pouquinho tempo. A gente ainda precisa bater muito em cima dessa tecla, né? Exatamente, exatamente. É recente. Tanto que, assim, a Lei Maria da Penha, ela surge em 2006. Só que a Maria da Penha, ela sofreu essa violência, né? Porque ela sofreu violência doméstica, né? Por parte do marido, anteriormente. E ela só consegue a promulgação, a luta dela, de fato, só se concretiza em 2006, né? E só Então, porque em ela foi
correr lá fora, hein? Porque o Brasil não Exatamente, vai para exatamente. fora do Brasil. Exatamente. Então, perceber que de 2002 para 2006, muita coisa aconteceu, né? Nesse contexto, nesse processo todo, né? E ainda muita coisa precisa acontecer, porque a Lei Maria da Penha, ela protege mulheres, Sim. né? E aí, o que estão categorizando como mulheres? Porque a gente sabe que hoje existem outras categorias, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Exatamente. O que acontece também é a questão do julgamento, né? Mulheres julgando outras mulheres, né? Se ela escolheu ser mulher ou não, isso só diz respeito a ela. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente cai às vezes, né? Eu falo das recaídas mesmo, né? De julgar o outro sem querer, porque é tão estrutural, tá tão enraizado às vezes que a gente às vezes faz esse mecanismo, né? Olha a roupa daquela ali, olha, por que fez aquilo? Olha, tem 3 relacionamentos. Olha, tá traindo o esposo. Olha, por que Gente, só diz respeito a ela. É ela que vivencia a história, é ela que tá dentro de casa. Se ela não pediu a sua opinião, não dê. Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar com esses aspectos, porque a gente sempre faz isso. Alguém vem contar uma história, ou de violência a gente banaliza ou romantiza, ou alguma fofoca, e a gente entra no processo, geralmente a gente faz isso, né? Mas o outro, às vezes, dente contar, ele não tá te pedindo nada, ele quer apenas escuta e acolhimento. E a gente vai lá e faz o quê? Devolve, né? Como você precisa fazer isso, porque eu acho que isso é importante para você. Se a pessoa não pedir sua opinião, não dê, apenas escute. E isso pra gente também é muito difícil, né? Ficar no papel de escuta, de acolhimento, uma escuta qualificada, porque às vezes o outro tá falando e você tá pensando na devolutiva que você vai fazer, né? Então, acho que também é um outro aspecto que a gente precisa trabalhar nesse processo do empoderamento, né? De acolher. Às vezes, nós, profissionais, né? Acho que é um puxão de orelha. Às vezes a amiga vem procurar e a gente está num papel de profissional e a gente fica naquele processo ali de avaliação, de dar devolutiva, de achar o que é melhor para ela. Só escute, né? E aí é muito difícil, porque você está vendo aquela situação toda, você já sabe o que vai fazer, porque você estudou, você tem a estratégia, mas só escuta, né? E se ela abrir a abertura, você oferece, olha, eu posso te ajudar enquanto profissional? Ofereça, né? E deixe o outro escolher, porque se ele não escolher, você não vai ficar insistindo naquilo, porque isso também é violência. Carol, você falando de violência e de julgamento, não tem como não pensar no julgamento que a sociedade faz com as mulheres que sofrem violência doméstica, né? Quantas vezes a gente não ouve, mas ela gosta de apanhar, mas poderia fazer alguma coisa e não faz, ela tá feliz assim, né? E trabalhar com essa população é um desafio gigantesco, porque você trabalha muito mais na linha, enquanto saúde, né, gente? Você trabalha muito mais na linha justamente do acolhimento do que do vamos sair dessa, vamos denunciar ele, vamos, sabe? É claro que se ela quiser denunciar, faz parte do nosso trabalho também o apoio, a orientação e tudo mais. Mas, a princípio, a gente está ali para acolher ela, né? A fragilidade dela. E quando a gente escuta esse tipo de julgamento, mas ela gosta de apanhar, em geral vem de outras mulheres. Né? E isso dói, ouvir isso dói. Se para mim, que não sofro violência, dói, imagina para alguém que sofre ouvir isso de outra mulher. Né? Exato. E aí, eu acho que é pensar nesse contexto mesmo, né? Você acaba traumatizando mais a pessoa. Ela já está passando por um processo de sofrimento e você traumatiza muito mais. Né? E aí o que acontece? Ela sofreu violência independente, né, gente? Porque normalmente a gente pensa só na violência sexual e física. E não. Moral, patrimonial, psicológica. A gente precisa ampliar também um pouquinho o nosso olhar. E aí a gente fica olhando só para o fim. Ah, a Raquel entrou. Oi, Raquel. A Raquel é promotora legal popular, gente. Ela é super engajada. Exato. Ah, que gostoso. E aí a gente fica só nesse processo, né, da violência e fica achando que precisa em alguma como fazer. Então, primeira coisa é acolher, né? É acolher, tentar entender se o outro te procurou porque minimamente ele se sente seguro, né? E você é uma referência naquele momento. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Às vezes uma amiga tá sofrendo violência psicológica, tá ali num relacionamento abusivo, você tá percebendo. E às vezes você violenta mais ela ainda, né? Trazendo a sua opinião, impondo, você precisa largar, você precisa fazer. Calma, acolhe, tenta entender o que ela tá percebendo, né? E tentar ir ajudando a direcionar. Não dá pra dizer, amiga, você tá no relacionamento abusivo, sai dessa.
Eu não sei qual é a relação dela, né? Eu tô percebendo, mas será que ela percebeu? Será que ela tem força para sair dessa relação? A gente não Mas sabe. e parece muito assim, Carol, que quando a gente tem essa reação, eu não vou falar que às vezes a gente é diferente ou não, porque bate muito com os nossos próprios valores de vida, né? Então, assim, por que que é difícil acolher? Porque aquilo toca tanto a gente quer livrar o sofrimento dela. Uhum. Só que calma, né? Eu acho que, assim, o Muita calma. acolher diz também muito a respeito, assim, de que tipo de ajuda aquela pessoa está precisando, né? Se a gente deixar os nossos valores de vida falarem por nós, a gente vai bater muita cabeça. Julgamento moral, né? Muito. A gente vai bater muito a cabeça, né? Eu estava pensando que, assim, preventivamente falando, pensando a longo prazo, o empoderamento feminino tem tudo a ver com romper violência doméstica, né? Quanto mais Sim, empoderada sim, essa mulher tiver, mais condições de procurar ajuda, mais condições de relatar o que está acontecendo, mais condições de tentar colocar um basta, né? sim. Então, é claro que para quem já está numa situação como essa, precisa de muito mais ajuda. Mas preventivamente falando, trabalhar empoderamento feminino é trabalhar a diminuição de violência doméstica, né? É empoderar essa mulher para colocar o seu cuidado em primeiro lugar, porque às vezes, em pleno século XXI, isso ainda acontece, às vezes a mulher apanha e acha que o marido está certo, porque ela deixou queimar o feijão, porque ela não arrumou a cama e porque o filho não está deixando ele trabalhar, enfim, tudo é culpa dela, né? E aí a Sim, gente volta sim. na questão da culpa cultural. Então, quando a gente trabalha o empoderamento feminino, a gente também trabalha a condição dela botar um basta, né? Exatamente, exatamente. Importantíssimo a gente trabalhar isso de forma preventiva. Exatamente. E aí, meninas, pensando um pouco nesses aspectos, entra o que a gente tem como proposta de cuidado, né? Hoje, né, eu, vocês e algumas outras terapeutas, a gente tem trabalhado um pouco nesse aspecto do cuidado da saúde mental, né? No cuidado dessas mulheres, né? E não só a mulher que sofre violência, no cuidado de uma forma geral, né? E o quanto que a gente pode se deixar disponível, né, para acolher todo esse processo do sofrimento, todo esse processo da questão da saúde mental e emocional, né? Que aí vai de encontro, né, com as nossas grandes propostas, né? Que a gente tem pensado, acho que a gente pode já revelar aí para o pessoal porque que a gente tem feito lives e tem somado os temas, né? Então, como eu falei para vocês no início, né, eu lancei junto com mais 3 amigas, né, o projeto Agora que são elas, para promover o cuidado, né? Então, se quem tiver interesse de acompanhar, é só seguir lá no Instagram, @agora que são elas, né? E a gente fez essa parceria com outras profissionais, né, para trazer esse tema de discussão como vocês, para ganhar mesmo espaço, né, para ter outros canais de acesso, porque o meu público não é o mesmo público que vocês, né? As pessoas que me seguem não são as mesmas pessoas que seguem vocês. Então, eu acho que eu fico extremamente honrada e grata, né, pelo convite, né, e por estar aqui, por estar falando de mulher para mulher, de mulheres para homens, né, e que a gente possa conseguir acessar cada vez mais. Uhum. Com certeza. A gente também está com um projeto agora, né? E a gente não ia revelar agora, mas a gente já vai revelar, né? A gente vai formar também aqui um workshop online sobre autoconhecimento e autorregulação. Então é muito importante assim, porque o que a gente fala muito é de autocuidado, né? E o autocuidado abrange tanta coisa, né? E a gente precisa desmistificar um pouco isso. Ah, o que é autocuidado? O que é autoconhecimento? Será que você se conhece mesmo ao extremo? Né? Às vezes a Será gente que você faz. sabe o que é isso? Mas, gente, você sabe que você acha que você sabe o que é isso? Então, assim, Exato. são coisas que a gente precisa falar sobre para a gente experimentar um novo olhar, Uhum. né? Um novo olhar. Eu brinco, eu falo sempre aqui, ou para o meu marido, ou para mim, as minhas amigas, assim, que eu estou em constante autoconhecimento. Quanta coisa aí eu ando fazendo hoje que eu às vezes, ou eu até fazia de forma automática e não me percebia, ou coisas que eu tô me permitindo fazer diferente, né? Quando a Milene chegou aqui, a gente estava falando dessa questão do feminismo e do femismo, eu nem sabia que tinha esse nome, né? Femismo, que é diferente de feminismo. E às vezes a gente se pega pensando e criticando uma coisa que não é real, né? E assim como a gente faz com a gente. Ai, tipo, eu imagina, eu nunca vou
fazer alguma coisa. Eu não vou atender online. A lá, Milene falou que nunca ia atender online na vida dela. Milene foi ter Instagram agora há pouco, gente. Faz 2 meses. Foi quando a gente colocou positivamente para funcionar, né? Que a gente voltou desse curso de São Paulo onde a gente tava com a Carol. Então, assim, quanta coisa de autocuidado a gente pode fazer e a gente não se permite. E às vezes também eu penso que assim é muito um preconceito, né? É igual pessoas que não fazem terapia porque acham que terapia é coisa de gente louca. Sim, Pensa, exatamente. né? Então são muitos padrões que a gente precisa quebrar. E um deles é essa questão do empoderamento feminino, que às vezes fica até clichê você ficar falando, né? Ah, empoderamento feminino, levantar o nariz. Gente, é muito mais que isso. E se a gente começa a se perceber e perceber o nosso dia a dia, a gente vai entender na íntegra o que é se empoderar. Sim, sim. E eu acho que esses espaços de cuidado são super válidos, né? Então, para quem está assistindo aí, acompanhando nossa live hoje, a proposta era fazer apenas um aparecimento e para dizer que a gente tem pensado em muitos projetos, né? E eu acho que esse é o momento, né, de criar estratégias de apoio, né? Juntar forças e vamos lá, né? Alcançar as redes sociais. É um desafio para mim, é um desafio para as meninas, para todo mundo, porque tem muita live acontecendo. É difícil para a gente também estar aqui atrás das câmeras, né? Mas para dizer que quando a gente se apoia, né? Quando a gente tem alguma coisa em construção e que está em conjunto, fica tudo muito mais fácil, né? E é reconfortante, né? Acolhedor. Então, para você que está acompanhando aí, fica atenta, né? A gente vai lançar várias oportunidades, né? Acho que a gente está muito nesse caminho de construção, né? De pensar num processo de cuidado, né? E também de reflexões, de discussões, né? E ser um espaço de apoio, né? É muito importante falar com o pessoal, né, Carol? Que vocês não estão sozinhas, né? Eu acho que esse momento aí de isolamento social, da gente estar mais em contato com a nossa família, de se privar de ver pessoas que a gente ama, vocês não estão sozinhos, né? A gente dá um jeito de estar com vocês de alguma forma. Basta vocês quererem ser acessados, né? Porque muitas pessoas são resistentes a esse mundo online. E eu tive uma grata experiência com a questão online, assim, eu nunca tive preconceito, mas eu tinha dificuldade. Mas, assim, hoje eu pude perceber o quanto realmente eu não estou sozinha, que se eu pedir ajuda para alguém aqui pela telinha do celular, eu vou conseguir. Então, assim, gente, vocês não estão sozinhos. Conte com a gente sempre, né? Porque a gente está aqui para ajudar, para compartilhar, para poder fazer esse vazio ser um pouco mais preenchido. Exatamente, exatamente. E eu acho que o que eu tinha para trazer, assim, inicialmente, né, e o que a gente conversou era isso, né? Eu acho que a gente pode abrir para perguntas, não sei se o pessoal tem dúvidas, quer saber mais alguma coisa, para quem foi chegando. Não sei o que vocês acham. Carol, que uma coisa na sua fala anterior me chamou a atenção, acho que vale a pena a gente dar uma frisadinha nisso. Você falou de mulheres para mulheres, de mulheres para homens, né? É importante, e eu vi que tem homens acessando aqui, que tem homens entrando, inclusive meu irmão entrou. Um beijo, Vitor! O Vitor tá ajudando a gente pra caramba. E assim, eu acho importante a gente frisar que esse papo é importantíssimo para homens, porque não adianta a gente trabalhar só nas mulheres essa mudança e ela não reverberar nos homens, né? A gente vai estar dando murro em ponta de faca, infelizmente, dando murro em ponta de faca. E isso é tão importante que a gente tem um dia específico para homens trabalharem o dia da não violência contra a mulher, né? Então, e é específico para homens. E eu me lembro que uma vez eu trabalhei esse tema num grupo de homens lá no CAPS e foi sensacional, né? Então, assim, de verdade, eu acho que a gente precisa frisar a importância dos homens participarem, a importância dos homens que já entendem a importância do tema, passarem isso para frente para outros homens, sabe? Começa a dar um toque nos seus amigos, que aquele machão de antigamente que acha que a mulher é propriedade, que isso passou, sabe? Que existe direitos sexuais e reprodutivos e que dizem que a gente é dona sobre do nosso corpo e a gente é que decide quando, onde, com quem, quantas vezes, como e se quer fazer, sabe? Exato. Então, assim, eu acho que é importante a gente frisar a participação dos homens nesse momento, viu? Exatamente. Vamos abrir para pergunta, galera.
Exatamente. E aí foi muito bacana você fazer essa fala, né? Que também retrocede um pouco, a gente estava comentando, né? Quem é o nosso público hoje? São mulheres, né? E nessa onda de Instagram, né, que você ganha e perde seguidores, né, por uma fala, por uma frase, uma palavra, né? Eu percebi que eu comecei a perder seguidores homens, né? E o que causou tanto incômodo, né? O que aconteceu nesse contexto todo? Não sei, né? Será que as pessoas estão preparadas? O que será que tanto eu incomodei na minha fala, né? Então, eu acho que é bacana a gente trazer essa discussão, né? Vamos trabalhar. O que aconteceu? Por que é que nós mulheres estamos incomodando tanto? Né? O que nós estamos fazendo de diferente? Né? E eu acho que é cada live, é cada vídeo, é cada postagem que a gente vai direcionando e quebrando as barreiras aí, né? E é isso. Não estamos sozinhas, né? Nós estamos juntas e construindo cada vez mais, né? Eu acho Juntas que e isso somos me acolhe. muitas. E é muito legal, né, gente? Hoje eu levo muito dessa conversa aqui, essa questão mesmo do cooperativismo, sabe? Do equilíbrio, da igualdade, mas a igualdade saudável da coisa, né? Então é muito isso. Eu costumo muito falar assim, às vezes a gente conversa com um amigo ou outro, né? Então você vê, eu já tô junto com o meu marido há uns 15 anos. 15 anos. Eita lasqueira. E aí, assim, a gente tem aqui em casa, por exemplo, um momento onde a gente bate papo, a gente dialoga, a gente conversa. Se alguma coisa que me incomoda, eu tento levar para ele. E, gente, de verdade, eu acho que ele não tá me assistindo, mas eu vou dedar ele aqui. E às vezes até para ele, conversando comigo, dialogando, sabendo o meu jeito, como é que tá tudo aí, ele ainda se incomoda. Você acredita? Porque a gente tem muito aquela questão assim de que o homem tem a última palavra sempre, né? Então, assim, o homem sempre é o dono da verdade. Mas por quê e pra que ele tem que ser o único dono da verdade? Se ninguém precisa ser, a verdade é que ninguém precisa ser. Se aquilo ali estiver em equilíbrio, ok, né? Ah, a Sil tá mandando aqui, ó. Tá tudo incluído, masculino e feminino. Vivem dentro de nós. Não precisa excluir um ou outro. Equilibra a palavra. Trocas equilibradas. Nós Perfeito. falamos disso, hein, Silvinha? A Perfeito, gente é falou isso. de ânimo e ânimos há um tempinho, que realmente, tá tudo dentro da gente, né? E às vezes a gente tem alguns comportamentos mais incisivos que as pessoas olham pra gente e falam assim, gente, mas isso aí é muito coisa de homem falar, muito coisa de homem fazer. E por quê? Então, assim, eu acho que esse equilíbrio ele tem que vir de uma forma muito saudável. E de verdade, gente, é muito gostoso você poder ter um diálogo saudável com o seu marido, você poder falar com o seu pai coisas que você está sentindo e ele te acolher. Eu sei que os mais velhos são os mais difíceis, né, da gente mudar, ter uma mudança assim de crença. Meu pai, por exemplo, se eu falo alguma coisa com ele mais taxativa e falando dos meus sentimentos, ele vira as costas e vai embora. Ele não dá conta, né? Mas aí eu chamo ele de novo, tá? Então, ó, só fica com isso aí, mas eu preciso falar isso, isso e isso. Não precisa reagir dessa forma. Então, cabe muito a nós, mulheres, também, mostrar para os homens que dá para ter uma coisa mais leve, né? Nessa relação. E mais horizontal, Mais né? horizontal, Onde os dois possam falar e que de fato as coisas sejam decididas a dois. E isso, gente, para relações homo também, né? Sim. Porque, em geral, às vezes tem um que talvez se sobressaia no sentido de impor, né? E o que a gente quer, na verdade, é a igualdade. A relação, ela ir para frente, se tem um que é massacrado, se ela for para frente, ela vai de uma forma doentia, né? Eu acho que assim, eu vi que tá entrando algumas pessoas que me remetem a mulheres empoderadas. Minha prima entrou e ela me traz isso, sabe? Da gente, quando você pensa em mulher empoderada, ela me traz muito isso, a Fábio. Beijo, Fábio. E assim, eu acho, Carol, que a gente podia começar a convidar as mulheres que estão à nossa volta para começar a pensar nas mulheres que estão à volta dela, quais são as mulheres empoderadas, sabe? Que você conhece, quem que pode virar exemplo para outras mulheres, porque a gente está precisando de exemplo positivo, gente. A gente está precisando, sabe, de exemplo de mulheres que, assim como a minha prima, eu tenho várias outras amigas que fazem isso, que são autônomas, sabe? Que ganham o seu dinheiro de forma ali brava, ralando, né? Eu falo autônomas porque, assim, a gente, enquanto saúde, de vez em quando consegue ter um vínculo fixo, né? Assim como nós três temos pelo menos um.
E tem gente que vive só por si, né? Depende só de si. E enfrenta muita dificuldade. E a maioria dessas pessoas são mulheres. A maioria das empreendedoras de hoje em dia é a galera da mulherada que está aí, né? Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente, não tem tanto tempo, acho que uns 2 anos mais ou menos, o Sebrae criou uma linha de financiamento só para mulheres, chama 1001 Mulheres. E foi com foco de diminuir violência doméstica, né? Para empoderar essas mulheres para poder sair do seu lar, né? Para poder ter independência financeira e sair do seu lar. Então você pensa, se o Sebrae criou um programa só para mulheres, imagina o tamanho da importância que isso não tem para mudar a nossa história enquanto país, enquanto nação, né? É verdade. E é isso, né? Tô ouvindo vocês falarem e tô aqui pensando que parece que o que a gente está trazendo hoje enquanto discussão e temática é uma coisa que não faz menor sentido para algumas pessoas, mas que faz total sentido para o momento que a gente está vivenciando, né? Enfrentando um momento de crise, um momento de pandemia, em que a violência está altíssima, tanto contra a mulher, em todos os contextos, né? E o quanto a gente está precisando viver um momento de paz, um momento equilibrado, né? Quantas pessoas estão adoecendo, né? E não estão conseguindo pensar em projetos a longo prazo, né? E eu acho que esse espaço ele é bem bacana nesse sentido, né? Existe algo além desse contexto todo e o que a gente pode transformar, né? O que a gente pode tirar de bom desse contexto que está tão difícil. Parece estranha a minha fala, né? Mas é o que eu posso fazer de diferente, né? Sair um pouco do que tá óbvio, porque se você liga a televisão hoje, né? Covid, 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 e a gente não dá conta, né? Só que não é só o Covid que está acontecendo, né? Tem muito mais coisa acontecendo que a gente tá tão assim chateado, tão cansado que a gente não tá dando conta. E eu acho que é muito importante essa questão do diálogo, né? E se eu não estou conseguindo encontrar, né? Moro sozinha às vezes, não tenho, né? Pensar que existem outras estratégias de apoio, outras pessoas que estão aí, né? Para te apoiar e te acolher. E agradecer que a gente está passando por isso na era digital, né? Opa! E isso já foi Exato. apontado por pessoas que não tinham essa facilidade, né, antes, e que ainda tem talvez uma questão da novidade em relação a tudo isso, que imagina tudo isso que a gente está vivendo sem poder fazer isso que a gente está fazendo, né? Sem poder ter essa interatividade à distância. Então, na Exato. verdade, a gente ainda é abençoado por passar por isso com recursos que, se fosse há um tempo atrás, a humanidade não teria isso, né? E pensar em tudo que isso está causando, né? A gente falando especificamente de mulher, esse isolamento está aumentando muito o número de violência doméstica, né? Sim. Muito. E elas têm tido, nesse momento, menos apoio, né? Então, assim, de verdade, a gente precisa pensar que para a mulher, gente, é tudo mais difícil, inclusive internamente. O sistema da mulher interna é mais complexo que o do homem, né? Então já começa por aí. Para a gente é tudo mais difícil, é mais desafio, é mais incômodo, né? É mais cobrança interna e externa. Então, assim, de fato, a gente, enquanto profissional de saúde mental, tem que dedicar um cuidado especial às mulheres, porque é muita coisa mesmo, né? Ó, Fá, desculpa, só a Fá mandou, sou super fã de vocês, estou aprendendo a cada dia. Ah, meninas, beijo. Coisa linda. Somos lunares, a Silvinha falou. Que Isso legal. aí. Gente, muito gostoso bater esse papo aqui, né? Eu não sei como que a gente está de tempo aí, mas Quase uma hora. quase uma hora já? Quase, falta Misericórdia. acho que 7 minutos. Eu queria, assim, se vocês tiverem perguntas para fazer, por favor, pode fazer. Fica à vontade, a gente está aqui para bater esse papo mesmo com vocês. E se não tiver pergunta, eu queria muito que vocês falassem aí como é que foi para vocês estar com a gente e ouvir falar sobre o empoderamento feminino desse jeito, dessa forma. Compartilha aqui com a gente pra gente ter uma ideia se a gente ajudou, como é que foi para vocês, uma palavra que vocês puderam pensar, alguma coisa que ficou desse nosso encontro hoje. E aproveitem para pensar nas amigas, que dá para indicar para assistir isso depois, hein, gente? Porque a gente deixa gravada a live lá no nosso canal do YouTube. Então, de repente, manda para algumas amigas que vocês acham que estão precisando de um empurrãozinho para poder se libertar, sabe? Quem sabe esse vídeo pode ser o gatilho de uma sementinha para a gente começar a discutir esse assunto com algumas mulheres que estão precisando de um empurrãozinho. Isso. Olha lá, a Sil falou muito feliz com a postura de vocês. Olha, moderadíssimas aqui estamos, né? Obrigada, Sil, obrigada. E você sabe, gente, eu acho que nós somos profissionais
e a gente se ajuda muito, a gente troca muito e a gente se empodera junto, né? Recursa Se junto. recursa juntos. Então, isso é muito legal. E como a Carol contou, a gente veio de um curso agora recente que, assim, para mim fez toda a diferença. E eu acho que, assim, eu cresci muito como profissional, muito como terapeuta e muito como pessoa. Uhum. Então, assim, a gente procurar coisas que recursem a gente, que a gente possa realmente sentir essa nossa essência falando aqui dentro, isso é muito legal, né? Exatamente. E a questão do cuidado, né? O quanto que às vezes, né, as pessoas banalizam também o cuidado, né? E o cuidado não está só no ato do tocar, né? O cuidado está no ato de mandar uma mensagem, de se preocupar como é que o outro tá, né? Sinalizar, eu tô por aqui, não ficar violentando o outro, olha, você tem que falar comigo agora. Não, eu tô por aqui, se precisar de alguma coisa, né? Pense em você, né? Eu recebo muitas mensagens, sou muito grata por isso, né? E não só em mensagem, em atitudes também, né? Ah, vamos tomar um café? Tô sentindo que você tá um pouco mais triste, um pouco mais chateada. O que você acha? Vamos sair para jantar? Vamos fazer uma coisa diferente, né? E aí tentar acessar. E se a pessoa não te permitir naquele momento, né? Não ficar insistindo, né? Se colocar disponível, né? Eu acho que é o nosso papel neste momento. Tem uma Não coisa, insistir. Carol, que você falou. A sua Pena criança. que eu cheguei atrasada. Pena que eu cheguei atrasada, mas vou ver a reprise para eu dar minha opinião. Mas tenho certeza que vocês ajudaram e vão ajudar muitas mulheres. Então, Assiste obrigada, depois, amiga. tá? Coisa boa. Eu estava pensando aqui assim, o quanto a gente, às vezes, sem se perceber, a gente também é passivo-agressivo, né? E aí a gente, por exemplo, quando uma amiga, tem uma amiga minha que ela sempre manda uma mensagem para mim assim: Nossa, Pano, ela tá sumida e esqueceu dos amigos? Meu, já não tem nem vontade de responder. Entendeu? Não tem nem vontade de responder, porque aí você fala assim, gente, como assim, né? Isso é uma questão muito de passividade agressiva mesmo. Porque, assim, é diferente de eu mandar uma mensagem, por exemplo, para Carol e falar: Oi, Carol, nossa, eu fiquei pensando em você esses dias, que Saudade. saudade, como você tá? Gente, a gente não precisa colocar Cobrança. raiva, cobrança, numa fala que a gente sabe que às vezes a outra pessoa não está muito bem preparada para receber, né? E assim, ela sabe como é que tá meu dia? Ela Uhum. sabe como tá minha rotina? Ela sabe como é que tá aí a minha história? Então, assim, a gente precisa realmente, assim, eu costumo muito falar para os meus pacientes, ó, se coloca no lugar ali do outro para você ver como é Uhum. que isso pode ressoar, né? Então, eu acho que essa questão toda tem muito a ver, né? Do se colocar no lugar do outro. Exatamente, exatamente. É. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu, deu conta aí de promover uma discussão. Não sei como é que foi para vocês, mas para mim estou Né? aqui Ninguém super quer conversar com a gente, Maravilha. ninguém quer mandar Ó, pra mas a gente gente. pode mandar depois, gente. Manda É, depois os pensamentos, porque de verdade eu acho que assim, o recado principal é todo mundo entender que cada um é dono de si, inclusive as mulheres, né? Então a gente é dono das nossas vontades, dos nossos corpos, dos nossos desejos. Que o verdadeiro empoderamento vem daí, né? Da gente poder escolher seguir aquilo que nos faz bem e não aquilo que dizem que a gente deve, né? Da gente poder começar a reconhecer mulheres empoderadas à nossa volta, da gente poder começar a estimular outras mulheres a se empoderar, da gente poder focar que isso é a mudança que a gente precisa para a nossa sociedade ser mais igualitária, né? Então, eu acho que assim, o tema é importantíssimo. Talvez a gente faça uma segunda, né, Carol? Talvez a gente faça um segundo bate-papo, a gente já estava até falando sobre isso, mas vai depender muito também do retorno de vocês. Manda aí o que faltou falar, de repente, né? Alguma dúvida que vocês querem deixar para a próxima, que a gente se organiza para fazer mais uma, né? claro. Porque assim, é tanta coisa importante para falar desse tema, é tanta gente que a gente quer atingir, que a gente acaba priorizando algumas coisas de primeiro, né? Mas a gente pode estender isso depois. Uhum. Mas foi um prazer, viu, Carol, a nossa conversa. Foi um prazer ter você que ficou com a gente até o final. Valeu muito a pena pra gente e eu deixo aqui o meu agradecimento. O meu também. Também agradeço. Agradecer a todo mundo que entrou. Exatamente, né? Porque uma hora de live não é fácil para ninguém. A gente deu É, conta e vocês também deram conta, porque é bastante, né? Então a gente foi promovendo de uma maneira mais leve, mais tranquila. E aí, para dizer que a gente está no processo de desconstrução, né? A gente precisa romper, né? Com algumas questões, mas isso é por dia, né? Um dia de cada vez, né? Com muito amor, muito carinho, muito afeto.
e tentar propagar um pouquinho aí do que a gente está sentindo também nesse contexto, tá bom? É isso Gente, aí. obrigada. Beijo grande. Um beijo. Positivamente agradece a Carol, agradece quem tá assistindo. E eu acho que vai ter próxima, porque já tá tendo pedido, hein, gente? Também Ó, acho. um beijo! Um beijo. Bom Beijo, feriado gente. para vocês. Aproveitem. E foi um prazer estar com todo mundo aí. Obrigada.